Bom, eu gravei, enviei para vocês tocando o órgão e agora eu vou fazer uma análise daquilo que eu toquei. Lá eu expliquei um pouquinho, mas aqui eu quero explicar assim mais detalhadamente para vocês. Nós estamos aqui com a partitura, né? E nós temos várias formas de analisar. Nós temos uma leitura micro da partitura e também temos um olhar macro da partitura. O que seria o olhar micro da partitura? Seríamos nós olharmos todas as questões de grafia, de notas musicais, de valores, de andamento, tonalidade, compasso, dedilhado, são coisas mais são menores, são coisas mais primárias para a gente compreender, são coisas mais teóricas, iniciantes, para a gente deixar isso muito bem resolvido, muito bem técnico, tocado com perfeição, para depois a gente ir para esse nível onde a gente vai tocar com o nosso pedal de expressão, pensando na letra, na poesia. Então, isso já é uma outra parte mais macro da partitura. Embora esta partitura aqui eu não tenha a letra, a poesia não tá aqui, porque eu fiz ela mais didática, assim, sem a letra neste momento, mas os outros hinos que eu acabar enviando, eu vou enviar com a letra para vocês, com a letra da poesia. Então, a gente tem que dividir essa questão. Temos questões micro e temos questões macro. Nesta partitura, nós temos aí as dinâmicas, né? Fazem parte das questões macro da partitura, porque depois que você está tocando muito bem, é que você vem e também aplica estes elementos na música. Nada que impeça de você já fazer também no início, mas para que fique ela bem mais perfeita, a sua compreensão, você estiver tocando melhor, mas com maior coerência, e você aplicar, é lógico que esses elementos aparecerão com maior qualidade. É isso que eu quero dizer. Falando de expressão, de dinâmica, nós sabemos que nem sempre toda a interpretação é exatamente aquilo. Então, para fazer esse tipo de aula, a gente corre o risco sempre, né? De, aqui eu acho que é um meio piano, aqui é um pianíssimo, aqui é um forte. Mas é uma forma de que eu interpretei e criei essa possibilidade gratuita das nossas irmãs participarem do grupo, da gente tocar os hinos e discutir um pouquinho sobre eles e ver as possibilidades, como elas são grandes em relação aos nossos hinos, porque nós não podemos simplesmente sentar no banco do órgão e olhar as figuras e transcorrê-las e tocá-las com a mesma intensidade, não respeitando as cesuras, que são as famosas vírgulas, né? No inário nós temos as cesuras pequenas, as cesuras maiores, enfim, que hoje, depois de um certo tempo, viemos aprender, né? Muitas na teoria, que isto significa uma fraseologia, que isto significa uma semifrase, o que seria um motivo, o que é uma semifrase, o que é uma frase, o que é um período. Então é isto que eu quero trazer de uma forma muito simplificada para as irmãs, tocando, explicando esses elementos e o que eles embelezam a partitura e todo o contexto musical da obra. A gente também observa muito o título. O título deste hino é Sou Crente, é muito afirmativo, então demanda uma interpretação também, que isso vem aqui, ó, no coro, principalmente onde a gente entra, né? Meio forte, forte. É muito lindo isto. Eu até vou abrir o meu outro inário aqui enquanto falo com as irmãs para achar a questão poética, porque sem a poesia a gente também não consegue falar os elementos corretos, porque a língua portuguesa tem as suas acentuações corretas no lugar certo, o nosso inário já vem bem organizado nesse sentido, bem diferente do 2, do 3, que tinha algumas coisas que foram sempre ao longo da história evoluindo,
E hoje nós temos uma qualidade grande do nosso inário, que vem com as acentuações na língua portuguesa certinhas e condiz com as terminações das frases, das orações. Conforme falamos, conforme entendemos também, nós tocamos. Então, se eu canto, eu acentuo, eu também faço isso com o meu instrumento. Então, eu tenho que ter essa consciência para realmente interpretar. E, enfim, serão muitos hinos. Vamos fazer esse daqui rapidinho, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Primeiro lugar, deixa eu pegar minha canetinha aqui em cima. Nós vamos sinalizar. Já falei aqui sobre tonalidade do hino no começo, já falei as questões micro da partitura. Falei aqui que vamos ver as figurações. O que é que nós temos de figuração aqui nesse hino? Por exemplo, nós temos aqui no início, ele é um anacruze, né? Anotem aí, anacruze. Ele é também que tonalidade? Ré maior, um quaternário. Então, depois vai ter alguma atividade sempre onde eu faço essas perguntas. Serve o vídeo para que vocês possam ter como elementos de resposta. Aí eu tenho mínima pontuada, cocheia, você vai andando, olha. Vamos andando aqui, ó. Tenho semínimas, semínimas, respirei. Comecei a outra semifrase também aqui. Vamos mostrando aqui, olha, no quarto tempo. Novamente os mesmos elementos. E seguir até o final. Olha agora. Olha como que acontece, olha. Dá uma cruzadinha aqui, ó. Subindo, descendo, ó. Tá vendo? Muitas coisas o autor faz muito parecido. Esse olhar, nós temos que ir para as micros partes e analisar. Aqui tem uma variação e termina uma variação. Aí a gente vem tudo em semínima, ó. Então, a gente tem que observar o que acontece. Olha aqui embaixo o mesmo elemento rítmico, olha. Esquece agora a altura da nota, esquece ela, embora aqui parece que são iguais, ó, exatamente. Então, mas nós temos exatamente as mesmas notas e a mesma figuração. Figuração nem sempre são as mesmas notas na altura, ela pode ser notas diferentes. Olha isso daqui, por exemplo, aqui em cima, ó. Si, sol, ré. Mesma coisa, ó, tá vendo? Então, a gente tem esses elementos de formas contextualizada e facilita o nosso olhar, né? Principalmente para decorar uma partitura. A gente já tem os elementos rítmicos desenhados na mente. Isso lá na frente, quando você passar a olhar as partituras de uma forma diferenciada, você vai entender que para decorar e para tocar todos os hinos, você vai ter uma facilidade muito maior por causa desta grafia, por causa desses elementos rítmicos da partitura. Então, voltando, olha, eu tenho aqui, iniciei no anacruze, vou trocar. Então, eu tenho o anacruze tá aqui, eu tenho esses elementos rítmicos aqui. E eu tenho esses elementos rítmicos aqui parecidos, eu vou riscar, depois eu apago. Isto aqui também é igual, olha só, né? E olha o que acontece aqui. A única variante aqui é que aqui eu não tenho uma pontuada, mas esses dois sistemas têm propriamente a mesma função. Olha, comecei com si, tocamos as mesmas notas e aqui eu tenho uma pontuada e uma diferenciação daqui. Correto? Seguindo, vou apagar isso aqui, ficou muito riscado. Eu espero que as irmãs estão entendendo o meu raciocínio, porque é assim que a gente avalia todas as composições. Primeiro a gente vai pelas partes micros, depois a gente vai pelas partes macros. Agora eu vou pela parte micro ainda aqui, eu vou escolher o laranja para a parte do baixo e vou vir alguns elementos que eu tenho que compreender. Por exemplo, o ré com o lá,
eu tenho que tocar novamente, eu tenho que tocar isso aqui novamente, olha só, e esse ré eu tenho que segurar ele até o final, eu tenho que tocar esse sol segurando ele, seguro até aqui, e assim segue. Aqui essa nota eu não toco, e essa outra aqui eu ainda repito, e ainda tem uma passagem de dedilhado. Então, notas idênticas no baixo, eu tenho que tocar o meu pedalzinho. E o sinal do pedal para acionar o pezinho é sempre esse Vzinho aqui. Um sinal técnico para a gente lembrar todos. É minha lousa, tá, gente? Eu faço e apago, tá? Então, depois vocês vão voltando o vídeo e vai escrevendo no caderno. Por isso que eu solicitei um caderno, colhem a partitura, risquem vocês também aí o que vocês conseguem e deixa salvo. Agora eu vou para uma parte. Eu uso sempre mesmo as mesmas cores, viu, gente, que eu tô fazendo aqui para vocês: o amarelo, o verde e o laranja. Agora, o vermelho eu uso muito porque é uma coisa nova, eu costumo grifar muito com o vermelho as expressões que foram escolhidas para cá. Pode ser que tenha uma variação. Ah, eu acho que não precisa chegar no PP. Ah, posso chegar até o MP? Olha, não tem muita diferença, mas de repente dá um efeito muito maior e fica mais bonito, né? Bom, aí eu tenho outro aqui. Olha isso daqui que vai acontecer. Bom, então vamos lá. Eu tenho as expressões aqui também. Vou pegar esse azul aqui, que eu gosto de azul aqui. Eu cresci, eu, aliás, estava aqui com o MP, né? Comecei, cresci pouquinho e vim. Na hora que eu cheguei aqui, ó, já comecei a descer, porque eu tenho que fazer essas duas notinhas menos, o som aqui tá mais, menos e menos. Então, vai descer o meu som com o pedal de expressão, ele vai abaixar mais aqui. Eu respiro suavemente, porque eu tenho uma pequena cesura e continuo com o MP aqui, meio piano. E vou, chega aqui na frente, eu começo já a descer um pouco. Eu não posso sumir, gente, que senão, se for, por exemplo, uma introdução, chegar até aqui já sumiu e carregado entra. A orquestra que tiver desapercebida, vai o que acontece. Então, cuidado com o som, não vai sumir com tudo até aqui. Então, a ideia também de fazer introdução, pode fazer introdução? Pode, se você tiver um grande domínio. Quando você tiver esse domínio, tudo bem. Enquanto você não tem, não se aventure por enquanto. Estude mais para você fazer bem feito. O que nós estamos fazendo é um estudo para você aplicar junto com a orquestra, para você entender uma análise da partitura e também para você tocar e entender a regência dos nossos irmãos, que eles também estudam para fazer isso daqui. Então, vamos nos aplicar. Bom, cheguei até ali. De repente, eu inicio o segundo sistema aqui, tive uma fermata aqui, né? E depois eu inicio o segundo sistema aqui em meio piano. Aí, estou aqui. Ah, mas então é fácil, né? Eu inicio meio baixo, aí eu subo na semifrase, depois eu abaixo, porque tem a vírgula. Aí eu faço de novo lá, tem o MP novamente, aí eu cresço e eu diminuo. Aí eu cresço e eu diminuo. Ops, cheguei em algo diferente aqui. Por que será? Né? Nós temos uma cadência, qual a tonalidade desse hino? Ré. Então, nós temos uma cadência aqui, ela não é conclusiva, ela é quarto grau, então ela não conclui ainda, ela pede mais. Por isso que no áudio, quando eu gravei o vídeo, eu expliquei: olha, esse som precisa ter mais ênfase. Por isso que eu coloquei o meio forte aqui, porque isto vai ficar mais bonito crescendo e chegando aqui num ápice maior. Aí você respira e coloca o seu pedal agora. Seu pedal tem que descer, seu pedal que tem que descer quando você respira aqui, antes de você atacar essa nota. Porque se você atacar o dó baixando, não vai ficar legal, você já tem que ter abaixado. Então, respira, baixa e ataca esta nota e entra com o MP. Aí você vai, segue e você vai chegar até aqui nessa cadência, nessa
fermata aqui na suspensiva, você vai chegar aqui nessa conclusiva, perdão, meu cérebro tá até dando nó aqui, conclusiva. Fermata conclusiva aqui. Só que também não demore muito, porque na realidade agora eu vou voltar aqui no couro, vou pegar a cor verde e vamos fazer a questão das semifrases, olha. Aí eu tenho uma semifrase e eu tenho outra semifrase. O que acontece? Uma semifrase, outra semifrase, eu tenho uma frase, né? Agora eu tenho aqui uma outra semifrase que vai até aqui e eu vou abagar, porque eu cobri a fermata aqui. Eu tenho uma semifrase que vai até aqui e a outra vai até aqui, correto? Tenho novamente uma frase. Então, é necessário, olha só, quando eu tenho duas semifrases, eu tenho uma frase. Outras duas semifrases, uma frase. Quando eu tenho duas frases, eu tenho um período. Vou escrever aqui, mas é difícil escrever aqui com essa canetinha, viu? Período. É esta linha aqui em cima. Acho que não deu nem para ler, porque, gente, não dá. É bem pequenininho mesmo aqui. Então, eu fico com o braço suspenso para poder escrever. Bem difícil, ó. Vou fazer de novo aqui, anotem aí. Período. Não vai dar para me escrever. Aí, aqui, mesma coisa, olha. Eu entrei no couro, volto. Vamos voltar a falar sobre as análises aqui da dinâmica. Olha só. Ele afirma: sou crente em Jesus. É esse trechinho aqui, ó. Sou crente em Jesus. Eu preciso crescer isso daqui. Vai ficar muito lindo isso daqui. E termine com essa pequena respiração. Olha como que você cai aqui novamente, olha. E aí você vem e vai chegar até aqui embaixo no piano. Meio forte, cresce novamente, meio piano e desce bem suave. Eu acho que o meu áudio, eu acho que eu nem gravei muito suave esse final aqui. Então, o meu estúdio eu tô testando, parece que não tem uma acústica boa ainda, mas vai chegar. Ou eu vou colocar um cabo também para ligar direto na câmera e o som ficar melhor do órgão. Esqueci de grifar esse aqui. Aí eu tenho as chavinhas, vamos lá, as chaves de expressão. Olha só, cresço mesmo, desço, fecho, fecho, cresço, fecho. Vou até o final com o meu sonzinho. Esse abre e esse fecha dessas chaves é que você tem que mexer com o seu pezinho. Então, você precisa realmente treinar. E às vezes a gente não consegue fazer isso tocando já tudo de uma vez. Então, experimente tocar a mão esquerda com a pedaleira, treinando os dois pedais, porque às vezes vai desequilibrar. Somente irmãs que às vezes têm só facilidade de abaixar o volume no final do hino ou no final da introdução. Então, às vezes perde um pouquinho do equilíbrio tendo que mexer com os dois pés, porque um pé vai mexer no pedal de expressão e o outro para tocar a pedaleira. Então, você precisa ter um equilíbrio para ter o corpo também não ficar, perdão, a expressão, dançando no banco. Você precisa sentar-se corretamente e tocar. Tocar bem bonito e não ficar se mexendo no banco, né? Procure fazer esses exercícios e vai sair perfeitamente, né? Essa coordenação toda, tudo bonitinho. Então, falando um pouquinho agora das terminações aqui que nós falamos, nós localizamos somente onde eram as semifrases. Agora, voltando, nós temos aqui, deixa eu ver se eu tenho a cor pink. Amo pink, gente, quem sabe já até tá dando risada aí, mas gente do céu. Olha lá, vamos lá. Tenho uma terminação aqui, qual? Feminina. Olha isso. Não vai dar para riscar aqui, mas é mais ou menos aqui, ó, onde vai a vírgula. Ela é uma terminação feminina, porque eu vou abaixar. Ela termina aqui, olha, no terceiro tempo, ela é uma terminação feminina, né?
E agora eu tenho uma outra terminação aqui no fim. Vamos localizar primeiro as femininas, porque eu estou com a canetinha rosa. Então, vamos lá. Aí, eu tenho aqui também, ó, feminina novamente. Aqui também, aqui também. Então, tá muito cheio de feminina aqui. E o anacruze inicia aqui em cima. Nós temos um anacruze aqui em cima. Vou colocar ele no laranja. Olha só. Ele começa com o quarto tempo. Esse deslocamento musical é como se a gente enxergasse a partitura sem esses traços, né? A partitura de primeiro não tinha compassos, era o canto que dominava. E por que foram colocados os compassos? Porque através da poesia analisou-se as acentuações da palavra. Então, foi feito um estudo da poesia daquela partitura e então iniciava-se então com 2 tempos antes ou 1 tempo antes para a acentuação da palavra cair no lugar certo. É mais ou menos isso, assim, grotescamente falando, que eu estou tentando explicar esta parte para as irmãs. E aí surgiu as nomenclaturas de anacrúsico, tético, acéfalo, enfim. Vieram destas situações. Agora, quem manda mais, poesia ou partitura? Na realidade, é a poesia, porque a partitura e a grafia vêm depois, tá bom? Eu espero não ter riscado tanto a partitura aqui para vocês, mas é isto. Por isto que termina sempre nos PPs mais fracos, né? Porque justamente nós temos uma quantidade muito grande de terminações femininas aqui neste hino. É um hino muito maravilhoso. E de um outro lado, irmãs, de tudo isso que nós analisamos e olhamos para o hino tecnicamente, para sua escrita, nós podemos perceber que nós temos que olhar para um outro lado, existe a análise espiritual agora. O que é que esse hino quer realmente dizer? Você vê que eu não coloquei aqui a escrita, mas agora a irmã vai lá no hino, a irmã lê, a irmã observa direitinho o que está escrito. Jesus me guia com amor, na fé, na paz e no seu temor. Meu ser desejo consagrar a Jesus que veio para me salvar. Então são palavras fortíssimas que tocam a alma. E quando nós temos uma técnica espiritual, uma técnica também material, correta de compreensão dos elementos musicais, nós temos uma ferramenta poderosíssima, porque tocamos corretamente, interpretamos corretamente e ainda temos a luz de Deus, porque os nossos hinos são a palavra de Deus escrita. Então, estiver provada, cansada, leia, cante, toque. Observe que todos esses elementos musicais, todas essas passagens, todos os dedilhados, todas as dificuldades que tiverem, vão somar um contexto gigantesco no final do hino, se vocês tiverem este olhar, né? E não se esqueçam de cantar porque cada hino, se não for uma oração, é uma súplica, um louvor a Deus que se agrada nos céus. É isso, irmãs. Eu espero que tenham gostado e que Deus nos ilumine cada vez mais para fazer um trabalho melhor para todas nós. Um beijão, Deus abençoe.